Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz no livro de João, capítulo 9, a qual o cabeçalho nos diz a cura de um cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, levanta-te. Vai até o tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e levou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece com ele. E ele disse: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhe: Um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. Louvado seja Deus. Aqui um dos milagres mais tremendos de Jesus, que é o milagre do cego de nascença. Esse homem ele era cego desde que nasceu, ele sempre foi cego. Ele já nasceu com essa enfermidade. E aqui os discípulos que andavam com Jesus perguntaram para Jesus: Rabi, quem pecou, né, para esse homem nascer cego? Porque no entendimento deles, eles achavam que alguém tinha que ter pecado para aquele homem ter nascido cego. Então eles perguntaram: quem pecou para esse homem nascer cego? Ele pecou ou foi seus pais que pecaram? Aí Jesus diz: Não. Ele nasceu cego para que o nome de Deus seja glorificado. Para que o milagre de Deus seja glorificado na vida dele. Louvado seja Deus. Até esses 3 versículos aqui, Deus já nos dá um grande ensinamento. Muitas vezes alguém tem uma enfermidade, alguma dificuldade na vida, e a gente acha que alguém fez algo errado, ou alguém fez algo para que aquilo viesse a acontecer. Alguém pecou, alguém errou. Muitas vezes a mãe, os pais criam os filhos com cuidado, com afinco, com carinho. E aquela criança acaba indo por um lado errado. Acaba pecando, acaba indo por um lado que não foi ensinado. E às vezes as pessoas falam: Não, mas de repente ela foi mal educada. De repente os pais deles erraram, os pais deles pecaram, por isso que isso está acontecendo. Mas não, às vezes isso acontece para o nome de Deus ser glorificado. Assim como aconteceu na vida desse cego. Jesus falou: Não, ninguém pecou, nem ele, nem seus pais. Ele já nasceu com essa enfermidade por nome de Deus ser glorificado. E quando esse cego vem, quando Jesus chega a esse cego, né? A Bíblia nos diz que Jesus pega a sua saliva, né? Faz um lodo, coloca nos olhos desse cego e manda esse cego ir até o tanque de Siloé. Né? Manda esse cego ir até o tanque de Siloé lavar os olhos para que ele viesse ser curado. Mas esse homem era cego. Olha só, esse homem era cego e ele teria que caminhar até o tanque e voltar. A Bíblia não diz a distância correta do tanque, mas pesquisando, da onde Jesus se encontrava até o tanque era 800 metros. E esse homem cego ia ter que caminhar até o tanque para receber a cura dele. Não foi Jesus chegar até ele e ser curado, ele ia ter que caminhar até o tanque para receber a cura dele.
Jesus ordena para ele. Jesus faz o lodo, coloca nos olhos dele e diz: agora tu caminha até o tanque. Lava os olhos, né? Que você vai ser curado. Né? E a Bíblia não diz que esse cego foi até o tanque, lavou os olhos e voltou curado. Às vezes a gente quer um milagre, a providência de Deus. Deus fala com a gente, usa alguém para dizer: não faça isso então. Faça isso que eu estou te ordenando. Tu quer providência na tua vida, faça isso. E às vezes aquilo que Deus manda fazer a gente acha difícil. A Bíblia não diz que esse homem falou para Jesus: mas como é que eu vou? Eu estou cego ainda, como é que eu vou caminhar até o tanque lá e vou voltar? Se eu sou cego? Por que o Senhor, que sendo Jesus, o próprio Deus, já não me cura aqui? Ele podia ter dito, ter perguntado para Jesus: por que o Senhor não me cura agora? O Senhor não é o próprio Deus? A Bíblia não diz que ele questionou Jesus. A Bíblia diz que ele foi até o tanque e voltou curado. A Bíblia diz que no momento que Jesus coloca a lama nos olhos dele e manda ele ir até o tanque, ele foi e voltou curado. Ele obedeceu. Então, para a gente receber algo de Deus, a gente tem que obedecer quando ele manda a gente fazer algo. Mesmo que no nosso íntimo a gente ache que de repente vai ser difícil, de repente aquele homem deve ter pensado no íntimo dele que ia ser difícil ele ir cego até aquele tanque para lavar os olhos. Mas ele foi e voltou curado. No versículo 8, nos diz que quando ele volta curado, então os vizinhos, aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Quando ele voltou já enxergando, as pessoas que viam já não reconheciam ele. Mas não é esse que estava cego e mendigava? Olha, e mendigava. Então aquelas pessoas que viam ele naquela situação, de repente não ajudavam ele, davam uma esmola só. Mas não é esse que mendigava? Né? E uns diziam: é esse sim. E outros diziam: não é ele, parece com ele, mas não é. Quando Deus transforma e transforma a nossa vida, a gente fica diferente. Muitas pessoas dizem: mas não é tu que fazia, que estava numa situação horrível. Não é ele. E outros vão dizer: não é ele, sim. Mas no versículo 9, verso B, a Bíblia nos diz que o cego disse, e ele disse: sou eu. Quando eles perguntaram se ele era aquele que mendigava, de repente ele podia ficar com vergonha e dizer: não sou eu, não sou eu. Não, ele disse: sou eu. Porque o milagre na vida dele é para o nome dele, para o nome de Deus ser glorificado. Então ele disse: sou eu. Sou eu sim o que era cego e mendigava. Então quando Deus transforma e vier transformar as nossas vidas, a gente tem que gritar em alto e bom som, assim como esse cego gritou: sou eu sim, o que outrora estava passando por tal dificuldade, sou eu sim, sou eu. Né? Esse cego gritou: não, sou eu sim que era cego e mendigava. E no verso 11 diz: e ele respondeu e disse-lhe. Eles perguntaram: tá, mas quem é que te curou? Como é que tu foi curado? Como é que tu foi transformado? O que aconteceu contigo? Né? E ele não titubeou em dizer. E ele respondeu e disse-lhe: um homem chamado Jesus fez logo, untou-me os olhos e disse-me: vai-me até o tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui e lavei e vi. Então ele chegou até essas pessoas, esses vizinhos, essas pessoas que vinham ele naquela situação, e disse: um homem chamado Jesus, aquele Jesus que salva, que cura, que transforma, ele disse para mim: ó cego, eu estou untando teus olhos com lama, tu vai lá até o tanque e lava. O que quer dizer essa palavra, esse verso? Que quando vierem perguntar para a gente, quando Jesus transforma nossas vidas, a gente vai dizer: foi o Jesus que disse para mim fazer tal coisa que parecia para os meus olhos difícil, parecia para os meus olhos complicado, mas eu não titubeei, fui lá e fiz. E esse Jesus transformou, curou a minha vida, me restaurou. Né? Esses vizinhos que viam
esse cego que mendigava, que pelo que a gente entende da palavra, de repente não ajudavam, ele não se compadeciam dele tanto da necessidade, que ele de repente poderia ficar com vergonha ou não dizer o que tinha acontecido, ou dizer até que não era ele. Não, foi Jesus que me curou. Ele mandou eu fazer tal coisa, eu fui lá e fiz. Que parecia difícil para mim, mas eu fui lá e fiz e fui curado e fui transformado. Né? Então as dificuldades, às vezes, que a gente passa na nossa vida, o que acontece, às vezes as pessoas acham que, não, isso está acontecendo porque eles merecem que aconteça, alguém deve ter feito algo errado. Assim como os discípulos falaram para Jesus, não, mas se esse homem é cego, alguém deve ter pecado. Não é possível, alguém deve ter pecado para ele ser cego. Alguém deve ter errado. Aí vem Jesus e diz, não, ele é cego para a glória de Deus, para o nome de Deus ser glorificado na vida dele. Para saber que só Deus cura, só Deus transforma. Louvado seja Deus.